aqui. Como eu estou grávida, eu vou trabalhar fazer 2 perguntas. Para o Leandro sobre discipulado, ele falou um pouco antes, citou psicologia. Eu queria se ele vê, né? Acredito que sim, uma relação entre o aconselhamento bíblico e o discipulado, como que eles se relacionariam, ou se são, a gente poderia dizer que é a mesma coisa, aconselhamento bíblico e discipulado. E a segunda é sobre a importância de pais cristãos discipulando os filhos e de não terceirizar isso para a instituição da igreja, né, que seriam os principais discipuladores dos filhos. Vamos lá. Não, aconselhamento bíblico e discipulado não são a mesma coisa. Aconselhamento bíblico geralmente acontece quando há algum problema que geralmente vem de um relacionamento de discipulado. Então, vou dar um exemplo aqui. Pensar num jovem com um problema com pornografia. Jovem não. Qualquer pessoa, tá? Isso não se restringe a homens. Hoje em dia, isso já está tanto para homens quanto para mulheres. Chegou um determinado momento e na relação dessas duas pessoas, um deles abre: estou com um problema de pornografia. O que esse outro amigo cristão vai fazer? Ele vai orar, ele vai querer ajudar, ele vai cobrar. Isso é ser amigo, tá? Talvez chegue um momento em que ele fale assim: olha, de repente eu não sou capaz, ou eu não tenho assim, competência suficiente na palavra, às vezes é alguém que ainda não estudou essa área. Eu acho que você precisa lidar com isso de uma outra forma. Não significa que essa pessoa parou de andar com ela. Eu já fiz isso quando eu tinha essa relação com um outro jovem que tinha atração pelo mesmo sexo. E eu, sendo bem franco, eu não tinha essa competência. E eu apelei para um amigo meu que é conselheiro bíblico, e ele passou a lidar com essa situação de uma outra forma. Ele é muito mais capaz nessa área de aconselhamento. Eu não deixei de andar com esse meu amigo, mas sobre esse assunto, eles que lidaram, eles que conversaram, eles que trataram. Então, só para tentar exemplificar essa área. Não sei se fala sobre psicólogos e aconselhamento bíblico. Tá. Isso aqui, gente, é uma área difícil de ser tratada em uma resposta, tá? Particularmente, eu creio que o maior interessado na alma humana é aquele que desenvolveu a alma humana. E a Escritura, como eu terminei lendo a 2 Pedro 1,3, ela diz que Deus nos deu tudo que a gente precisa para uma vida de piedade. Então, quando a gente tem um problema orgânico ou fisiológico, a gente procura um médico, tá? Alguma disfunção, e é geralmente isso que deve ser feito com alguém que está apresentando algum problema. Vai fazer exame, vai ver o que você tem, médico aqui na igreja, vai ver, faz uma bateria de exame. Não tira se essa pessoa toma remédio, não tira remédio, você não é médico, você não faz isso. Essa pessoa tem que resolver esse tipo clínico, essa parte clínica com o médico, tá bom? Agora, se essa pessoa está com um problema no casamento, de novo, é a partir do evangelho que a gente vai tratar isso. Se essa pessoa está com um problema difícil na família e que está drenando essa pessoa, você vai levar essa pessoa a meditar no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Mas isso vai ser um exercício. Você vai relembrar essa pessoa disso, dessas verdades. É algo constante. Você vai trabalhar para que a palavra de Deus na vida desse crente, você não faz isso com incrédulo. Aconselhamento bíblico você não faz com incrédulo. A primeira coisa que você faz com incrédulo é pregar o evangelho.
Se você simplesmente ajuda o incrédulo a se sentir um pouco melhor, essa pessoa continua indo para o inferno. Tá? Mas pensando num crente, você tem que ajudar ele a ver aquilo que Deus desenvolveu na sua palavra, para que ele ou ela sejam mais parecidos com Cristo. E Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Às vezes, um bom conselheiro bíblico, sabe o que ele vai fazer com quem está em desespero? Ele vai chorar. Não foi isso que Paulo mandou a gente fazer? Às vezes, vai ser uma confrontação, porque às vezes aquele ponto que aquela pessoa está passando é fruto de pecado. O problema é achar que tudo é fruto de pecado, tá? Não é, mas às vezes é. Às vezes aquela pessoa está sofrendo porque ela está traindo o cônjuge. Aí essa pessoa vai precisar de confrontação. Às vezes morreu alguém na família e a gente vem, vou ser legal aqui, a gente vem com toda a boa intenção, fala assim, não, todas as coisas que eu quero pro bem daqueles que amam a Deus. Não, cala a boca, esse versículo não tem a ver com isso. Essa pessoa tem que chorar, ela está de luto. O que hoje em dia é chamado de depressão, uma palavra que não tem nem 50 anos, mas a Bíblia chama de tristeza profunda. Isso existe. Então, pensando nisso, eu creio que crentes precisam sim conhecer a palavra de Deus, a ponto de entender o que Davi fala: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Já parou para pensar quanto tempo Davi passou por isso? No mínimo 9 meses. Lembra? Não foi o pecado dele com Betseba e depois ele vai chorar porque o filho dele morreu? Então nós estamos pensando no mínimo 9 meses. Ele ficou 9 meses agonizando fisicamente. É isso que o Senhor fala. Então, a minha visão particular é que Deus nos deu aquilo que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Agora, sejamos sensatos naquilo que eu falei, de entender. Primeira coisa que você precisa investigar: uma pessoa está com um problema XYZ, vai investigar clinicamente, vai ver o que está acontecendo. Às vezes sim, essa pessoa vai precisar tomar um remédio para regular determinadas questões que estão acontecendo dentro do seu corpo. O lance é, se não é uma questão fisiológica, a gente tem sim aquilo que a gente precisa para viver uma vida de piedade diante de Deus. Bem rápido. Alguém certa vez disse que a teologia é a mãe de todas as ciências. O grande problema que nós temos visto é uma inversão na qual as ciências que foram dadas por Deus começam a tomar o lugar da religião, da teologia. A psicologia tem um alto potencial de fazer isso. Então, o problema não é a psicologia, a psicologização do Evangelho. Hoje em dia, o psicólogo ou a terapia, ela toma o lugar do discipulado, do aconselhamento bíblico, toma o lugar de tudo que o Leandro já falou. Então, eu acho que o ser humano, nós somos seres de extremos, né? Vivemos sempre nesse movimento pendular, anos de 8 e 80. Então, ocorre que começam a surgir certos movimentos onde há uma aversão plena a qualquer ciência social, tendo a psicologia como o boneco de pano onde mais se bate. Não sou psicólogo, não estudei psicologia, não estou defendendo nada disso. Mas sim que nós devemos, de certa forma, se nós conhecemos a Bíblia, a palavra do Senhor, a gente pode, e deixa eu usar essa palavra, redimir certos aspectos. Não permitir que esses aspectos formateiem o Evangelho, deem forma ao Evangelho. A palavra do Senhor é suficiente, ela é inspirada, ela é suficiente para nos capacitar toda a boa obra. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas essas ciências, a ciência, o dom divino, nos pode ajudar, vamos dizer, a instrumentalizar em alguns aspectos de forma adequada a palavra mesmo do Senhor. Assim, a homilética é uma ciência, a Bíblia não fala de homilética. Exegese é uma ciência, a Bíblia não fala de exegese. O mundano faz homilética, exegese também. Então, eu só queria chamar a atenção a isso, né?
fez a segunda pergunta, né? Então, respondendo aí pela sua filha. Um grande problema que eu vejo hoje na vida de pais cristãos é um medo de falar sobre certos assuntos. Vou dar um exemplo: morte. Tanto pai tem medo, não, você vai falar sobre inferno, meu filho vai fazer xixi na cama se eu falar sobre inferno. Deixa que faça, vai lá e limpa depois. A Bíblia fala sobre inferno? Muito. A Bíblia fala sobre morte, Jesus fala desse assunto absurdamente. Fale. Por quê? Porque a morte começou lá atrás, no Éden. Se você está falando sobre a criação e você está falando sobre Gênesis, não pule Gênesis 3. Fale. Por quê? Se você não falar de morte, você não tem como falar do Evangelho. Eu falo de morte para minha filha, eu falo de pecado, eu falo de inferno, desde que minha filha começou a entender as minhas palavras. Eu creio, eu vou perceber isso mais para frente, mas eu creio que aos 5 anos minha filha entendeu o Evangelho de fato, se arrependeu dos seus pecados e creu. Mas sabe o que foi isso? Foi todos os dias caminhando, cantando música, falando para ela sobre a cruz, lendo Peregrino, lendo a Bíblia, contando para ela determinadas histórias de missionários. Quando eu secava o cabelo, a gente demorava 15 minutos para secar o cabelo da minha filha. Felizmente ela cortou o cabelo agora. 15 minutos! O que eu vou fazer por 15 minutos? Aproveita! Conta! Fala da cruz! Não conte a história pela história. Para de contar a história colocando Golias como protagonista. Ele não é. Ele aparece e desaparece no capítulo 17 de 1 Samuel. O ponto ali é sobre Saul, que é um rei inútil, que devia ir lutar contra Golias, e um rei que já tinha sido ungido no capítulo anterior, Davi, que foi útil nas mãos de Deus. É um rei que serve e um rei que não serve. E se você pensar em contraste humano e divino, quem que Davi está representando ali? Quem que é o filho de Davi? Quem que luta contra o mal e vence o mal? Não é você, não sou eu. Você não tem que ficar pegando as pedrinhas para matar o gigante. Porque Davi venceu, o exército israelita venceu. Porque Cristo na cruz venceu, você e eu vencemos. É isso que você tem que ensinar para o seu filho. Então para de ensinar as historinhas infantis com fundo moral. Você tem que ser corajoso como Davi. Você tem que ser verdadeiro, não pode revidar como José. Não é isso que a Bíblia ensina. Aponte para a cruz. E seu filho ou filha fizer xixi na cama, não tem problema, você vai lá e limpa, tá bom? Eu estava vendo uma pregação de outro e ele falava justamente que o pai dele havia discipulado ele no próprio livro Peregrino. Né? E o livro Peregrino a gente sabe que é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, gente. É maravilhoso para você discipular crianças, adolescentes, também adultos também. Eu também queria abrir agora para mais uma pergunta. Não tem mais ninguém aí com um habitante para ter 2 perguntas não, né, gente? Uma pergunta só. Vamos lá, mais uma? Amanda. Obrigado, viu, Noemi, pelas perguntas. Benção. Eu gostaria de saber se há alguma importância ou relevância para a vida de uma igreja saudável realizar ações evangelísticas no ambiente externo, assim, nas ruas, reunir a igreja em vez de sair para evangelizar. Com certeza. Muito boa pergunta. O Leandro mencionou mais cedo, a gente não fica dependendo sempre de programas, algo que sempre a liderança da igreja que está colocando essas coisas para fazer a coisa acontecer, mas naturalmente também, claro, a igreja, os líderes podem fazer isso, mas muito quando os próprios membros veem que isso é algo que eles querem fazer, e algo que até se é algo que pode tomar até parte da cultura da igreja de ter isso, de estar dando frutos, pessoas estão ouvindo o evangelho, a igreja pode estar junto a apoiar também, pode até ser um diaconato que
pode ser formado a partir disso, algo que a igreja vê que vale a pena investir recursos, talvez levar uma oportunidade de presente no evangelismo, o que quer que seja. Então, certamente, algo programado assim, para fazer externamente, a partir da igreja, com certeza pode existir. E pode existir também com você compartilhando internamente com os irmãos da igreja, ou uma reunião de oração que vocês têm, compartilhando de oração, a gente vai fazer isso, ore por nós, para a igreja chegar junto. Então, seja com certeza a liderança encorajando, bom, os membros tomando posse disso, seria até melhor. O trabalho dos líderes da igreja, os pastores da igreja, preparar os membros da igreja para o trabalho do ministério, tanto cuidar, mas também proclamar o evangelho. Responder a pergunta, tem mais coisas? Muito boa pergunta, muito obrigado. Eu pastorei durante 9 anos as Ilhas Canárias, é um arquipélago que a minha ilha em particular está bem perto da margem do Marrocos. E então é um lugar de muitas culturas, muitas culturas. Eu venho de família brasileira, sou brasileiro, e levei comigo um pouco a cultura do movimento evangelístico das ruas. Eu preguei na rua, eu preguei em festas populares, eu preguei em praça pública. Eu era um grupo de pessoas que terminavam o culto e já saía diretamente pregar na beira da praia. Você vive muitas situações muito inusitadas nesse contexto. Só que algo que eu comecei a perceber, eu era o líder do evangelho da igreja, eu comecei a perceber o seguinte, que aquilo começou a se tornar regra. O cristão e membro da igreja só evangelizava naquele momento, no momento que o programa estava funcionando. Quando eu conversava com os irmãos, eu me dava conta que no dia a dia, no resto da semana, não havia essa naturalidade do evangelismo, como o Leandro comentou na fala dele. Então, eu, pessoalmente, como líder do evangelismo, o que eu fiz na minha igreja local, acabei com o ministério de evangelismo. E comecei a fomentar e ensinar que a vida do cristão é uma vida de evangelismo. Eu não tenho que esperar no domingo, depois do culto, um sábado à tarde, com um grupo de jovens, para evangelizar. Deus fez coisas bonitas, né, através dessas atividades, as atividades ensinam ao problema. O problema é quando elas substituem aquilo que nosso Senhor estabeleceu como a norma da vida cristã, e pregar o evangelho. Essa é a norma da vida cristã. Nós somos luz nas trevas, nós temos uma mensagem. E isso os programas devem ser a exceção. Devem ser a exceção. Eu comecei a pregar na rua, eu tinha 11 anos de idade. E eu aprendi muitas coisas aí. Porém, na minha experiência ministerial, os frutos vieram muito mais do evangelismo tudo a tudo, um a um, do acompanhar, desenvolver relações intencionais para evangelizar essa pessoa. E gastei muito tempo, muito dinheiro, muitos recursos em imprimir panfletos, em organizar grupos que não deram retorno nenhum, pelo menos visível, a nós na comunidade lá na Espanha. Então, acho que os programas são bons, o problema é quando se torna uma norma e a desculpa. Não, depois de durante a semana eu evangelizo, vou na igreja toda sair evangelizar. Isso aí é coisa do Satanás, mas a vida do cristão deve ser a vida de evangelismo. E é interessante, Amanda, você está no contexto que universitário? Ou você trabalha já? Tá, você trabalha. O seu pastor, os seus pastores, não têm acesso às pessoas com quem você se relaciona no trabalho. Você tem. Então, essas pessoas, Deus proporcionou para que você tenha acesso com o evangelho que você fomenta nos relacionamentos aqui dentro da igreja. Agora, é claro, vai fazer um programa, como você falou, para que essa igreja possa impactar o bairro, ótimo, desde que não caia naquilo que o Emerson falou. Exatamente, para que seja algo, não, eu estou evangelizando quando eu participo do programa XYZ da minha igreja. Um culto, ele tem que ser evangelístico. Vamos entender bem o que eu quero dizer com isso. Se a gente canta uma música que fala da cruz, quando o incrédulo entra, a hora que ele presta atenção na letra, ele está sendo confrontado com a mensagem do Evangelho. A partir do momento em que o pastor Wellington, num determinado
um incrédulo com a mensagem de salvação, ele está sendo confrontado com o Evangelho. Então, a maneira como essa pessoa entra dentro do culto, ela vai começar a perceber o quê? O amor uns aos outros, que foi o que o João falou, né? Aquele texto que a gente leu. Vai começar a perceber assim, poxa, mas tem idoso na igreja conversando com um jovem. Isso é estranho. O mundo não faz isso. Aí vê vou forçar a barra aqui, tá? É mais de esquerda abraçando aquele que é mais de direita, e eles oram juntos. Peraí, isso não existe lá fora. O que faz com que essas pessoas se abracem e orem juntas? Aí está o sobrenatural do Evangelho, a cruz. Não existe nada que faça com uma igreja local, no momento de culto, cante, por exemplo, junto, ainda que sejam pessoas tão diferentes. Não existe nada no mundo, torcer para o mesmo time, fazer parte do mesmo clube, jogar bingo no mesmo lugar, participar do grupo de corrida. Essas coisas reúnem pessoas iguais. O Evangelho reúne pessoas diferentes, porque é o poder de Deus, e isso só acontece através do Evangelho. Um incrédulo, ao perceber isso, ele vai ser atraído para a cruz, ou ele vai ser repelido. Isso não é ruim, porque está tendo confrontação. Nós não somos responsáveis por quem é convertido ou não. Então, a gente precisa ficar atento na motivação por trás do programa que a gente está fazendo. Vamos evangelizar o bairro? Ótimo, que não seja só um dia em que a gente fala assim, cumprir meu papel. Tá aquele fulano da rua tal, da casa tal, ele ficou interessado. Alguém foi lá de novo para conversar com ele, para começar um estudo bíblico com ele? Não, então alguém precisa ir lá. Isso sim é um programa efetivo. Agora, se a gente fez um dia para pegar, depois passar aqui no telão, fotos, olha, a igreja fez evangelismo, vai cair naquilo que o Emerson falou. E começa no dia a dia, no seu trabalho, com as pessoas que estão à sua volta, a partir daquilo que você sabe, fomenta do Evangelho e comunica com palavras, como João falou, para essas pessoas. Amém. Queridos, vamos para a última pergunta, e eu queria desafiar aqui um homem, duas mulheres, na verdade 3, né? Vamos para um homem agora. Quem será o corajoso varão abençoado? Um de cada vez. Ou vocês entenderam tudo das duas palestras, ou vocês não entenderam nada. Tem uma pergunta. Vai lá, Jaque. Vai lá. Pode ir. Para vocês 4, né? Cada um se posiciona aí. Em relação a quando tem aquele versículo, eu queria ver o entendimento de vocês, através do contexto, talvez, mas eu queria ouvir de vocês. Quando fala que uns foram chamados para evangelistas, outros para apóstolos, outros, né? Então eu queria entender como é que vocês explicariam isso, quem se posicionar. E um detalhe ali do Leandro, ele falando que todos temos que discipular. Quando uma pessoa entra na igreja e ela é uma nova cristã, ela é uma nova convertida, ela tem um pouquinho de tempo, e se essa pessoa quer discipular o outro, da onde que vem a base da igreja Nove Marcas, o conteúdo dela, se ela se prontifica, mas ela está pequenininha na caminhada, sim, crescendo, mas ela se prontifica. Qual que é a base dessa que está começando? Enquanto os meus irmãos estão fazendo exegese do texto de Efésios 4, eu vou responder a sua pergunta. Estou dando tempo para vocês aí, está sendo legal, né? O conceito de 9 marcas vai ensinar, pautado pela Escritura, é que todo crente tem que discipular. E aqui talvez uma coisa que eu não falei, talvez tenha ficado no ar, vou tentar responder. Discipulado, gente, não é você sentar numa mesinha de frente um para o outro, abrir a Bíblia e começar a estudar um texto. Pode ser isso? Pode. Às vezes o discipulado é o seguinte: João, você está livre? Estou. Vamos lá no supermercado comigo rapidinho. Nesse tempo,
gente vai estar no carro, o João vai ver como eu dirijo, como eu respeito as leis de trânsito. Eu vou estar lá, aí o João vai pedir, sei lá, pãozinho, como é que você chama o pãozinho aqui? Pãozinho? Pão francês? Pão francês. João vai pedir, eu vou ver como é que ele vai tratar o atendente. Ele vai me ver como é que eu trato o caixa. A gente vai conversar enquanto a gente está empurrando o carrinho sobre determinadas questões. O João ora por mim. Eu estou com uma dificuldade com a minha filha, assim, eu não estou sabendo como lidar. Às vezes ele vai ter um insight de alguma coisa que ele leu e ele vai poder. Gente, isso é discipulado. O que ele está fazendo comigo? O que eu estou fazendo com ele? Eu estou ajudando ele a ser mais parecido com Jesus, ele está me ajudando a ser mais parecido com Jesus. Às vezes vai ser na frente de uma churrasqueira. Ouviu um glória? Glória! Às vezes vai ser num lugar onde não tem nada, nem água para tomar. Às vezes vai ser com a Bíblia aberta, às vezes vai ser com um livro que vocês estão estudando, um livro cristão. Discipulado ele vai acontecer para ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Aí quando tem um novo convertido, ele fala, mas eu não sei fazer esse negócio. Ele falou assim, olha para a Bíblia. Você tem que me ajudar a ser mais parecido com Jesus. Se você vir, enquanto eu estiver dirigindo, e aqui eu vou dar um exemplo bem prático disso aqui. A gente estava, 3 amigos e eu, a gente estava assistindo o jogo do Corinthians e do Palmeiras. Eu ia falar na reunião de jovens. A reunião começava às 7. O jogo foi para prorrogação. O dia para ir para a prorrogação foi a minha casa. Eu demorava 5 minutos exatamente para sair do portão da minha casa até a igreja. Eu pegava um semáforo, é direto, né? Eu pego a rodovia e tal, é bem rápido. O jogo acabou 6h53. É descer, o elevador, chegar no carro, eu saí do portão ali 6h55, ou seja, eu estava no horário. Estamos indo para lá, e aí eu tinha que sair, passar por baixo do pontilhão, pegar por baixo ali e entrar na igreja. Eu estava com esses 3 jovens no carro comigo. Um deles, novo convertido. Só que aquele pontilhão começou a ficar em reforma e eu esqueci disso. Então eu estava com todas aquelas estacas de sustentação que eles iam duplicar aquele pontilhão. Ou seja, o retorno só acontecia 1,5 km para frente. Ou seja, eu ia chegar atrasado. Ou o pregador da noite para os jovens ia chegar atrasado. E eu não podia deixar que isso acontecesse. Lógico. A rodovia de mão e contramão, faixa contínua. O que eu falei para eles? Eu olhei lá para frente, não via ninguém, olhei para trás, não via ninguém. Falei, gente, ignora o que eu vou fazer agora, tá? O que eu fiz? Uma conversão. Entrei, cheguei no horário. Estamos entrando no salão onde ia ser a reunião dos jovens. Esse rapaz me puxou pela camisa e falou, vem cá. O que foi, André? Ele falou, cara, sabe o que você fez? O que foi? Cara, você respeitou a lei de trânsito ali? Eu falei, André, você vai me falar isso agora? Eu falei, justamente agora que você está subindo para pregar a palavra de Deus, que eu tenho que falar isso para você. Caramba, Deus usou a bordoada daquele jovem para me ensinar um princípio óbvio. Eu devia ter chegado atrasado, mas não feito aquilo. Eu devia ter deixado de assistir o jogo para chegar no horário. O Espírito me convenceu daquilo. Eu chamei, já estava rolando a parte da música. Chamei aqueles outros 2 jovens e falei, gente, eu estava errado. Por favor, me perdoe. Eu pude subir ali para compartilhar a palavra de Deus leve. Quem que Deus usou? Um novo convertido. Então, o que a gente precisa? Deixar claro o que é o Evangelho, ter certeza de que ele nasceu de novo e incentivá-lo a justamente isso. A hora que ele pegou a ideia, falou assim, vá caminhar com outros, tá? A gente não precisa ter medo. Agora, dê literatura. O livro do Dever, ele é fantástico para isso.
fantástico. Ele é simples, ele é direto, ele é objetivo e vai ajudar uma pessoa dessa a ter ideia de como fazer e tal. Conseguiram fazer exegese aí? Já resolveram? Não, manda ver. Igreja saudável tem que ler a Bíblia inteira. Eu sou apaixonado por Efésios. Igreja saudável tem que ler isso da Efésios. Efésios é espetacular. O texto é maravilhoso. Eu quero convidá-los somente a que observem os 2 últimos versículos dessa sessão particular, versículo 15 e versículo 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Basicamente o que o texto está dizendo? É convertido? Nasceu de novo? Ele é membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo opera através dessa pessoa também. Porque o crescimento é operado pelo Senhor através da igreja. Eu já fui. O Senhor me salvou, tinha 8 anos de idade, eu vou cumprir 38 agora. O Senhor já me falou profundamente através de pessoas que levavam um mês no Evangelho. O mesmo Espírito que está em mim está nessa pessoa. Ele não tem a experiência, não tem várias coisas, mas tem algo que eu tenho por graça da forma que ele tem. E é o Espírito Santo. E o Senhor, ele prometeu que iria edificar a sua igreja. Ele prometeu que iria edificar a sua igreja. E Deus usa cada parte do corpo, cada membro do corpo. Não pode haver na igreja uma tendência que é no mundo dos negócios. A tua experiência é a tua autoridade. Não, a nossa autoridade é a palavra, o poder do Espírito Santo em nós, nos dá luz. E o Senhor pode e faz. Fala através, inclusive, dos menos experientes. E fala profundamente. A vida de igreja, muitas vezes, é como garimpar ouro. Você move 1 tonelada de terra para encontrar 1 quilo de ouro. Vale a pena. A gente tem que estar só atento. E Deus faz grandes obras. Glória ao Senhor pelas pessoas novas convertidas. E incluso nesse contexto, é uma boa oportunidade para praticar o discipulado. Porque às vezes eles podem trazer uma boa verdade, pode trazer uma maçã, mas te dá uma maçãzada na cabeça. Então é uma oportunidade de falar, irmão, glória ao Senhor, obrigado, desculpa. E mais adiante, numa oportunidade oportuna, vale a redundância, voltar ao assunto, incluso instruir essa pessoa, para que ela possa também seguir fazendo a obra. Assim, o Senhor, ele é maravilhoso. Ele faz essa pessoa. Pensando no texto de Efésios 4, dá uma olhada, você está com o texto aberto aí. No versículo 7 ele vai falar o seguinte: e a graça foi concedida a cada um. Ele está falando para a igreja, ele não está falando dos líderes, ele está falando para a igreja. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aí ele procede, tá? E ele chega no versículo 11: ele mesmo, Cristo, concedeu, repara nessa expressão, uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, e outros, aqui vai entrar um debate, eu não vou entrar se é pastores e mestres ou pastores mestres, tá? O que eu quero chamar a atenção é no versículo 12, olha só. Para que ele chamou esses uns? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então ele chamou uns para que a igreja seja aperfeiçoada. Entendeu? Para o desempenho do seu serviço, falando da igreja, para a edificação do corpo. E aqui ele traz uma unidade completa, até que, agora ele vai usar a expressão, todos cheguemos à unidade da fé. Então ele chamou uns, ele não chamou todos, mas ele chamou uns. Tem uns que têm sim esse desejo, esse chamado, essa aspiração para pregar, para ensinar, para pastorear. Tem outros que é para o serviço, tá? Então existe sim essa distinção. Tem gente que tem no sangue essa capacidade inata de pregar o evangelho até para poste. Cara, o meu professor de evangelismo no seminário é impressionante. Eu tenho a ordem de evangelizar todo mundo, mas Deus deu para esse homem
uma capacidade que é muito acima da minha. Tá? Então, existe sim essas funções que é o que a gente entende como dons, e aqui especificamente eu creio que ele está falando daqueles que pastoreiam, daqueles que lideram, que presidem, que conduzem a igreja local, tá? Por esses artigos que eu mostrei para vocês aqui, ó, uns, outros, e aí quando ele quer falar da igreja toda, ele fala aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e aí no 3 ele fala, até que todos, tá? Aqui sim está o... Tá bom? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, queridos? Bom, eu concordo com tudo que eles falaram aqui. Queridos, nós já estamos com o horário um pouquinho avançado, mas eu também, até mesmo porque a Jaqueline ela me colocou, querendo ouvir um pouquinho. Eu falei bem pouco, até mesmo porque essa é a minha função intermediar aqui. Esse texto é um texto muito lindo, e até mesmo para que não haja confusão por parte de alguns, até mesmo porque dentro do nosso contexto deste tempo, muitos têm dúvidas, sobre essa questão do apóstolo, existe ou não existe apóstolo, essa questão do profeta, e como é que é esse negócio do profeta? Eu de fato, eu vou muito na linha em que, quando traz essa questão do apóstolo, é no sentido lato do termo, A palavra do Senhor diz que apóstolo é enviado, então Jesus é aquele que diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A gente fecha na questão dos 12 apóstolos, naquele sentido, naqueles termos, testemunhos oculares, homens chamados diretamente por Jesus. Então não existe apóstolo nos nossos dias. Infelizmente muitos criaram isso como uma forma de você colocar uma hierarquia ou uma posição. Então a gente entende dessa forma no sentido lato do termo. E o profeta não no sentido revelatório, mas expositivo. Eu acho que isso é um ponto bastante válido, até mesmo porque o sentido do profeta era trazer a palavra de Deus, e aquilo que nós fazemos, e certamente muito acertado, pastor Leandro, a liderança da igreja muitas vezes é aquela que diz assim diz o Senhor, concernente à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é prumo, ela é direção, ela é para exortar, ela é para admoestar, e é nesse sentido que nós temos profetas no sentido expositivo e não revelatórios, Com certeza a gente consegue fazer isso de uma forma melhor, expondo o texto com um tempo melhor, mas todas as respostas aqui eu acredito que estão dentro de um equilíbrio teológico e bíblico acertado e saudável para a igreja. Amém? Vamos orar, agradecer